Muito bem, a paz do Senhor, irmãos e amigos que estão mais uma vez conosco aqui no Culto no Lar. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando todos vocês. Que a bênção do Senhor, o grande amor de Deus esteja sobre a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos realizar aqui um resumo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estar falando sobre Jesus, o homem perfeito. Claro que nós não vamos aqui estender por muito tempo, porque nem podemos fazer isso. Jesus, o homem perfeito, é a lição 12 dessa revista, deste primeiro trimestre. Nós temos aqui uma revista em nossa mão para estudarmos, como fazemos todo domingo de manhã em nossa igreja. E quando voltar às atividades normais da igreja, estaremos na igreja, ministrando todo domingo às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, os estudos da revista da Escola Bíblica Dominical. Cada trimestre nós falamos de um assunto à luz da Bíblia. E nesse trimestre nós estamos tratando aí sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito. É a lição 12 do dia 22 de março. Então, fazemos sempre isso em nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui em Canápolis. E vocês, quando voltar à atividade normal da igreja, vocês que não têm frequentado a Escola Bíblica Dominical, estão convidados para se juntar aos alunos desta grande Escola Bíblica Dominical. Já temos muitos irmãos aí ligados conosco. Depois eu vou dar curtir o comentário de todos. Vou ver o comentário de todos em nome do Senhor Jesus, só que agora eu não posso falar quem está participando, porque vou me preocupar com a revista. Então, vamos lá, irmãos. Você que tem a revista, vamos ler o texto áureo da nossa lição. E eu já quero adiantar para vocês que às vezes não conhecem o trabalho da nossa Escola Bíblica Dominical, que esta revista aqui, ela é de acordo com os ensinos bíblicos, com as doutrinas bíblicas. Então, mas você ministra com a revista na mão. Sim, isso é verdade. Ela é como qualquer outro livro. Por isso estamos tratando aqui com ela e citando versículos bíblicos. O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Dentro desse texto aqui, nós já podemos ver a humanidade de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria. Jesus, ele teve que aprender como todo ser humano. E em estatura, Jesus, ele não nasceu grande, ele não nasceu adulto, ele não apareceu, aliás, adulto, perdão. Ele teve que nascer como nasce todo homem, uma criança, um bebezinho, e crescer. Por isso ele é o homem. E em graça para com Deus e os homens. A relação de Jesus é com os céus e a terra, com Deus e os homens. Vamos continuar aqui agora na verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. É outra diferença que nós devemos analisar. Ele é igual a Deus, mas semelhante a nós. Ele não é igual ao homem. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O que é
esta ciência que estuda a humanidade ou a dupla natureza de Cristo, é a teontropia. Teontropia é o estudo da dupla natureza de Cristo, é uma área da teologia. Teologia quer dizer estudo de Deus, né? Teol é Deus, logia Deus, estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. A teontropia é a parte da teologia que estuda a dupla natureza de Cristo, a humana e a divina. Dito isto, nós já passaremos para a leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo 2, dos versículos 40 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor Deus, o Eterno: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, acabamos de fazer aí a nossa leitura bíblica em classe. Temos aqui, então, como objetivos específicos desta lição, expor a divindade de Jesus Cristo, explicar a humanidade do Senhor Jesus Cristo e assinalar a perfeição de Jesus. Glória a Deus. Dito isto, amados e queridos irmãos, partiremos propriamente dito para a revista e para a introdução e os tópicos da nossa revista em nome do Senhor Jesus. Você que tem a revista da Escola Dominical pode nos acompanhar em nome do Senhor. Antes, quero interagir um pouco aqui, dizendo que a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil quanto à humanidade e divindade de Jesus Cristo expressa claramente. A Bíblia ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 de João, capítulo 4 e o versículo de número 3. Glória a Deus. A introdução da nossa revista. Hoje enfocaremos a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Em tudo era semelhante a nós, o Senhor Jesus, exceto quanto ao pecado.
Frisaremos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. Amados irmãos, então dentro dessa introdução aqui eu quero que você entenda que nós vamos ver que o Filho de Deus, também tratado como Filho do homem, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Em tudo é semelhante a nós, como diz o livro aos Hebreus. Em tudo foi tentado como nós, porém sem nunca pecar. Exceto ao pecado, Jesus Cristo é semelhante a todos nós, porém ele nunca pecou. Já ouvimos alguém dizer por aí que Jesus Cristo se tornou um pecador por nós. Não, ele tomou sobre si os nossos pecados, porém ele nunca pecou, Então vamos aqui pensar agora no nosso primeiro tópico, que se divide aí em 3 subtópicos. Jesus, verdadeiro Deus. Primeiro subtópico, a sua eternidade com o Pai. Segundo, seus atributos, grandezas e perfeições. Terceiro, esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Jesus, o verdadeiro, ou Jesus, verdadeiro Deus. Professaremos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, nada disso. Ele não tem 50% da natureza humana e 50% da natureza divina. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então aqui a revista diz, mas totalmente homem, totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Nós, amados e queridos irmãos, sabemos que esta doutrina da divindade de Cristo talvez seja a doutrina mais atacada de todos os séculos e a mais perseguida, porque nós temos seitas heréticas que não aceitam a divindade de Jesus e que fazem o absurdo de mudar os textos bíblicos para apoiarem a sua ideia. Por exemplo, quando nós lemos na 1 de João, quando a Bíblia diz que Jesus é Deus, né? Quando nós lemos primeiro capítulo de João, não é verdade? Quando a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na tradução da Torre de Vigília, eles mudaram esse texto por capricho próprio e colocaram: o Verbo era um Deus. Não colocaram que o Verbo é Deus, mas colocaram que o Verbo é um Deus, trazendo problema na hora da interpretação para confundir a mente daqueles que não se aprofundam nos estudos da palavra de Deus. Então essa doutrina, ela é terrivelmente perseguida. Já desde a época de Jesus, alguém dizia: ele diz que é Deus, então devemos matá-lo. Mas Jesus, por diversas vezes, disse: eu e o Pai somos um. Para Filipe, ele disse: quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Então, ele disse a Filipe: eu e o Pai somos um. Entendeu? Jesus é o Deus encarnado. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra em ação. Quando Deus disse: haja luz,
haja isso, haja aquilo. O haja de Deus é Jesus. Lá em Apocalipse, ele é a palavra de Deus, conhecido como a palavra de Deus. Então Jesus é o verbo de Deus, a palavra que se encarnou, se fez carne e veio habitar entre nós. Portanto, ele é a mesma essência de Deus, ele é o próprio Deus. Então vamos lá. Sua eternidade como Pai. O Senhor Jesus, como ungido de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade, como também é o Pai da própria eternidade. Isso está em Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque diz lá a palavra de Deus, Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, quando falamos da eternidade de Jesus, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, versículo 6 de Isaías 9, porque o menino nos nasceu, o menino que nos nasceu é Jesus, nasceu de Maria, esposa de José, ou desposada com José. Então, o menino que nasceu é a parte humana de Jesus, mas o filho que nos deu é Cristo, é a parte divina, é o Deus encarnado. Então, um menino nos nasceu, Jesus, um filho se nos deu, Cristo, o eterno, você entendeu? O Deus que veio habitar entre nós. E o principal está sobre os seus ombros. Estou andando meio rápido aqui. E o seu nome será. Por que será? Será. Por quê? Por causa do menino que devia nascer. O menino ainda não tinha nascido. Ele iria nascer, mas o filho já existia desde a eternidade. Ele já estava com o Pai desde a eternidade. Então, o filho já estava pronto. O filho já existia. Mas o menino teria que nascer. Por isso, receberia o nome. O nome viria. Por isso, será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da eternidade. Esse menino que nasceu, que é o filho que já existia, ele vai ser conhecido, ou ele é o Pai da eternidade. Então o nome dele é esse, Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e o Pai criou, e no Pai criou todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que esse texto de Isaías foi profetizado mais ou menos 700 anos antes do nascimento do menino. Antes do nascimento do menino, 700 anos antes, foi profetizado. Onde nós paramos aqui? Ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. João 1:3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, falando de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, não existe nada. O poder criador de fazer todas as coisas estava nele. Estava nele. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, ou de Provérbios. Então, depois você lê o capítulo 8 de Provérbios para você entender aí as atividades eternas do Filho de Deus, do Filho de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então agora para os seus atributos, grandezas e perfeições.
Nós vamos falar agora, amados irmãos e amigos, sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Aqueles atributos que só Ele tem, só Deus tem, o eterno. Por exemplo, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Esses atributos são incomunicáveis, ele não passa, só Deus possui esses atributos. E nós vamos descobrir aqui que esses atributos incomunicáveis de Deus estão na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da vida. Primeira coisa, João 1,4 diz o seguinte: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele é o autor da vida. Lá em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz, eu sou, Jesus falando de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz, eu sou um caminho, uma verdade ou uma vida, não. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, a única vida que existe, entendeu? Nele estava a vida, e esta vida foi nos transmitida por ele. Ele é a própria vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Jesus, na sua pré-existência, ele independe de qualquer coisa para ser. Ele é o Deus eterno. Glória a Deus por isso. Então, nós logo vemos que ele tem a vida em si mesmo, sendo Deus de Deus, sendo Deus de Deus. É imutável. Eu quero ler esse texto porque eu acho ele importante e nós não podemos criar confusão sobre esse texto, que é Hebreus 13 e o versículo de número 8. A Bíblia diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Falando da eternidade de Jesus. Jesus é o mesmo. Jesus, ele é eterno, ele não é imortal. O imortal é diferente do eterno, viu? Então, eternidade é diferente de imortalidade, entendeu? O imortal, ele nasce, ele cresce, ele existe, ele pode até deixar de existir. O eterno não. O eterno não tem isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é o que nós estamos falando aqui. Sendo Deus de Deus, ele é imutável. Você entendeu? E nós devemos analisar aqui o verbo ser no presente, do indicativo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o verbo aqui está no presente, ele é o verbo, entendeu? O verbo ser, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo sempre, eternamente. Então aqui não está escrito assim, Jesus Cristo foi, Jesus Cristo é e Jesus Cristo será. Não, senhores, está escrito, ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Ele não foi e nem será nada. Ele é desde a eternidade. Ele é desde a eternidade passada. Ele é o mesmo. Isso é um atributo de Deus. Eternidade. Jesus é eterno. Ele estava com Deus no passado, ele está com Deus agora e ele está com Deus eternamente, porque ele é Deus, ele é o mesmo. Glória a Deus por isso. Vamos andar aqui, e eu nem sei onde eu parei aqui mais. Pois bem, 13:8. Ele é onipotente,
Onipotência é um atributo incomunicável de Deus, assim como a eternidade. Ninguém é eterno senão Deus. Até os anjos podem ser destruídos, mas Deus não. Ele existe e subsiste por si mesmo. Esta é a essência do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Então o que acontece aqui? Ele é onipotente. Ele é onipresente. Este é um atributo de Deus incomunicável. Isso está lá em Mateus 28. Vamos lá, Mateus 28, deixa eu ver aqui, 28 e 20. Vamos ver o que está escrito aqui, o que a Bíblia diz. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eis que estou convosco. Só é possível pela onipresença de Jesus, que é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele está aqui comigo agora, está aí com você agora e está com o Pai na eternidade. Então, conosco aqui agora com o Espírito Santo. Então, ele está presente, ele é onipresente. Entendeu? Estou convosco todos os dias. A Bíblia também diz: ninguém subiu ao céu, primeiro subiu, senão aquele que desceu do céu, segundo desceu, o Filho do homem que está no céu. Então, ele diz, ninguém subiu, senão o que desceu, o que está. Então, ele nunca saiu de lá. Ele nunca saiu de lá. É palavra de eternidade, é palavra do eterno. Ninguém subiu, senão o que desceu, primeiro subiu, para depois descer. O Filho que está. Então, ele não saiu de lá, ele está lá. Então, ele é onipresente, tá certo? Glória a Deus por isso. Nós lemos aí Mateus, mas você pode ler Efésios 1 e 22. 1 e 22, deixa eu ver aqui, até 23. Mas ele é também, deixa eu ver aqui, onisciente, ele é também onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele não só pode estar em todos os lugares, mas ele também sabe de todas as coisas, né? Lá em Mateus capítulo 9, deve nos trazer uma luz. Se você tem a sua Bíblia, nos ajude aí. Deve nos trazer uma luz aqui no capítulo 9 de Mateus, né? Versículos de 4 a 5, 9. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Jesus aqui conhecia o pensamento daqueles que estavam pensando mal dele. Então ele diz, conhecendo os seus pensamentos, diz, porque ele diz, por que ele diz, perdoados estão os teus pecados a esse paralítico? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus diz, por que você está pensando isso? Qual é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, que eu sou Deus, porque quem pode perdoar pecado? Só Deus. Ele disse ao paralítico, levanta e anda, e o paralítico levantou e andou. Glória a Deus. Então ele conhece os pensamentos, ele é onisciente, e por último, ele é onipotente. A sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder no céu e na terra acha-se em suas mãos. Mateus 28, 18 e Apocalipse 1 e 8. Jesus disse em Mateus 28 e 18, é-me dado todo poder no céu e na terra. Todo poder. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, nessa tradução que eu estou usando, em nome de Jesus. Céu no singular. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu queria só ver se céu aqui está no singular ou no plural.
mas está no singular. É-me dado todo o poder. Pensa, se todo o poder foi dado a Jesus, sobrou poder para quem? Então, não venha com essa história que o diabo tem poder. Não venha com essa história que homem é poderoso. Não. Só existe um único poderoso, o Todo-Poderoso, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele diz, é-me dado todo o poder. Quer dizer, o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Eu sou o onipotente. A onipotência é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus tem, está em Jesus. Logo, Jesus é Deus. Então, vamos aqui para não nos determos muito. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. São duas coisas distintas. Quando Jesus esvaziou da sua divindade, da sua glória, não quer dizer que ele se esvaziou da sua divindade. Embora homem aqui na terra, ele continuou sendo Deus, o eterno. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, por favor, em Filipenses, capítulo de número 2, deixa eu ver a referência que a revista nos dá aqui, Filipenses 2, versos 5 até o 11, só que nós vamos ler, não vamos ler tudo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então aqui a Bíblia diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante, é uma semelhança. Achando, humilhou-se pelo que humilhou-se, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Então ele aqui é igual a Deus, mas semelhante aos homens. Entendeu? Essa palavra aqui, sendo em forma de Deus, em um texto mais aproximado daquilo que nós podemos chamar de original, quer dizer que ele é igual a Deus, da mesma essência de Deus. Ele é Deus. Mas ele, quando aqui estava, não teve por usurpação tomar esse lugar, mas se tornou semelhante aos homens. Então ele é igual a Deus, mas é semelhante aos homens. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, esvaziou-se da sua glória, mas continuou sendo Deus. Continuou sendo Deus. Ele é Deus, ele não perdeu a sua divindade, viu? Ele continua. Em suas orações, em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutava no perfeitíssimo e infinito círculo da santidade, da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Eles tinham esse conhecimento. Você pode ler Mateus 14:33, João 1:49 e 20 e 28 de João. Então, meus amados e queridos irmãos, estamos aí agora falando sobre a divindade do Senhor Jesus. Ele continua sendo Deus.
Os discípulos sabiam que ele era Deus, né? Tomé disse a ele, Tomé disse a Jesus, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé sabia que ele era Deus. E os outros também sabiam que ele era Deus. Eu só não estou lendo para a gente não tomar muito tempo, mas depois já dei a referência, você lê em casa. Então Jesus, ele esvaziou-se da sua glória. Lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus reivindica aqui a glória que ele tinha junto ao Pai, né? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, 17:22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Então, ele esvaziou-se da sua glória, né? do seu lugar, da sua habitação nos céus, mas não perdeu a sua divindade, Tanto é que nós vemos isso nos feitos de Jesus. Pois bem, vamos continuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o verdadeiro homem, né? A concepção, a encarnação, o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Isso está lá em João, quando ele diz no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então o Senhor Jesus, ele é humano, ele é homem e ele é Deus. Por isso, se você estudar bem as duas naturezas de Cristo, você vai acabar separando Jesus humano de Cristo divino. Não é o que nós vamos falar hoje, né? Israel já esperava, Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes de Jesus nascer aproximadamente, ele foi o homem que mais profetizou, vaticinou a vinda do Messias. Ele disse, entre outras coisas, que a virgem conceberia e daria luz a um filho, né? Ele falou sobre o lugar, né? O lugar do nascimento do Senhor Jesus. Então Isaías, ele profetizou, e existem vários textos em Isaías, pois ele é o homem que mais fez isso, sobre o nascimento do Senhor Jesus. Inclusive, quando você lê Mateus, que se fala sobre Jesus Cristo, o evangelista Mateus, ele faz questão de dizer por várias vezes que aconteceu isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, então fala a profecia, e tu, Efrata, vista que é posta entre os melhores, de ti sairá o Salvador. Então, o texto, quando diz, para cumprir o que diz o profeta, esse texto existe não por causa dos gentios, mas por causa dos judeus. Isso é importante. Por quê, pastor Ronaldo? Porque os judeus não o receberam. Então, faz-se necessário dizer para eles que o que está acontecendo estava escrito na profecia de Isaías e que eles não estavam observando ou não estavam crendo nas profecias de Isaías e demais profetas. Então, havia essas profecias, por isso eles deveriam estar atentos, embora aqui diga que eles não foram pegos de surpresa, não foram, porque era o povo que tinha as profecias na mão. Jesus, aqui agora vem uns subtópicos, Jesus estava no seio do Pai, profetizado no Antigo Testamento, que é o que nós já falamos,
encarnado no Novo Testamento. E o quarto subtópico, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E o quinto, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Glória a Deus. Vamos bem rápido aqui, para não tomarmos muito o vosso tempo. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus estava no seio do Pai. Isso quer dizer que ele estava junto de Deus. Isso está lá em João, capítulo 1, e o versículo de número 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, que está, veja bem que João está dizendo, está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Então, Deus nunca foi visto por ninguém, mas Jesus que está no seio, junto com ele, este o fez conhecer. Glória a Deus. Então, o próprio Deus, ninguém o viu, mas Jesus o fez conhecer. Então, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito. Deixa eu separar aqui esse texto do texto de João 3, de outros textos, perdão, não é João 3 não. A palavra unigênito, da palavra primogênito. Unigênito é único, então de Deus ele é o único filho. Mas a palavra primogênito é o primeiro gerado. Quer dizer que existe o segundo, o terceiro e o quarto. Então, de Maria, ele é o primogênito. Mas de Deus, ele é o unigênito. Glória a Deus. Então, ele está no seio de Deus. Ele está com Deus. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava com o Pai, mas não estava inerte, ele estava trabalhando, ele está com o Pai, perdão. Jesus profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Então, de Gênesis a Malaquias, nós temos as profecias que falam sobre a volta de Jesus. Então, entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema principal das alianças. Deixa eu ler. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então, quando a Bíblia fala filho de Davi, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele é o tema central, né? O verdadeiro homem aí, ele é o tema central. Aliás, esse termo filho do homem aparece mais de 60 vezes na palavra de Deus, filho do homem. Então ele foi profetizado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de Jesus e, como eu já disse, em especial o livro do profeta Isaías, que fala sobre o menino que havia de nascer e o filho que nos deu. Mas em Gênesis, né, ele é profetizado como a semente da mulher, em Êxodo como o cordeiro pascual, em Levítico ele é o sacrifício perfeito, né? Então, aí assim por diante, ele está, a Bíblia é cristocêntrica. Por quê? Porque Jesus, ele é profetizado de Gênesis até Apocalipse. Por que Apocalipse? Porque Apocalipse está falando da sua vinda na segunda fase. Então Jesus, ele estava com Deus e é profetizado no Antigo Testamento. Se você ler
todo o Antigo Testamento. Vamos supor que você lê e prega o Antigo Testamento e exalta aqui Moisés, Samuel, Elias, Ana, seja quem for, está errado. O Antigo Testamento, ele é a revelação do Cristo que havia de vir. O Novo Testamento é a revelação do Cristo que veio. Glória a Deus. Então, o Antigo Testamento, ele revela o Cristo que há de vir, e não o homem que é poderoso, mas o Cristo que há de vir, o Cristo que há de manifestar, o Cristo que há de nascer, o Cristo que salvará o seu povo, o Cristo que libertará o seu povo do seu pecado, o Cristo que fará isso, o Cristo da eternidade, o Cristo que se manifestará em glória. Então, o Antigo Testamento, ele é cristocêntrico, e você não pode tirar Cristo do Antigo Testamento e exaltar o homem que ele usou no Antigo Testamento. Se você vai falar de alguém no Antigo Testamento, fala que esta pessoa foi um instrumento do Senhor para que estivesse trabalhando para que o Senhor viesse. Por isso é que João, o Batista, quando foi interrogado se era o Cristo, porque eles esperavam o Cristo profetizado do Antigo Testamento. Então chegaram e disseram: tu és o Cristo? Ele falou: não sou, mas eu vim para preparar o caminho dele. Eu vim para preparar o caminho dele, só isso. Eu estou aqui para que Cristo seja glorificado. Então todos os personagens importantes do Antigo Testamento olham para Cristo, devem exaltar o Senhor Jesus e não a eles mesmos. E todos do Novo Testamento olham para Cristo. O que eu quero dizer com isso? O Antigo Testamento profetiza o Cristo que havia de vir, o Novo Testamento profetiza ou fala do Cristo que veio para nos salvar. João dá o grito e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não entendemos isso muito bem, mas o judeu entende. Por quê? Porque ele é o cordeiro que foi oferecido no lugar de Isaque. Ele é o cordeiro que livrou o filho de Abraão, o cordeiro de Deus, aquele que vai ser imolado. Ele é o cordeiro dos ritos sacerdotais, aquele cordeiro que era sacrificado no altar, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo. Ele é o cordeiro do sacrifício. O altar, então, é a cruz, e ele é o cordeiro do Antigo Testamento. É isso que João está dizendo: eis o cordeiro, aí aquele aquele representado pelos cordeiros que morreram. Sabe aquele cordeiro que morreu e o sangue foi aspergido na porta dos hebreus lá na saída do Egito? Jesus é aquele cordeiro. Então ele é aquele cordeiro do Egito. Eis ele aí, ele tira o pecado do mundo. Então ele é profetizado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é riquíssimo, e ele existe, aliás, por causa de Jesus Cristo. Jesus está inserido no Antigo Testamento. Você não pode falar do Antigo Testamento quando você vai falar da Arca da Aliança, por exemplo. A Arca da Aliança é o Cristo, é Jesus. A tampa da arca, o propiciatório, é Cristo. Hebreus fala disso. Ele é a propiciação do pecado, dos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todo mundo. A propiciação, a tampa do propiciatório, a arca da aliança é Cristo. O tabernáculo é Cristo. O tabernáculo é Cristo. A rocha ferida lá de Moisés, que feriu a rocha para dar água, é Cristo. É Cristo Jesus. A rocha é Cristo. A coluna de fogo é Cristo. A nuvem é Cristo. Amém? Então, o cordeiro no lugar de Isaque é Cristo. O Antigo Testamento é Cristo. Como alguém pode pregar o Antigo Testamento sem falar de Cristo? É uma incoerência. Entendeu? Eu disse esses dias agora, através das redes sociais, que eu gostaria que você me entendesse, por favor, que infelizmente nós temos mudado muito. As nossas pregações se tornou mensagem de autoajuda e deixamos de pregar o verdadeiro evangelho, que é Cristo crucificado.
Que Deus nos ajude a entender que o Antigo Testamento olhava para o Cristo que há de vir. O Novo Testamento olha para o Cristo que veio. Então ele é profetizado em todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele é encarnado. Olha a diferença. No Antigo é profetizado e no Novo é encarnado. O Filho do Homem, João 1:14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele encarnou. Ele se fez carne. Ele precisou e usou um corpo humano. Então, no Antigo Testamento ele é profetizado, mas no Novo ele é encarnado. Sua humanidade voltou a repetir. Não era ilusória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural como o nosso. Está lá em Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao verso de número 7. Ele sentiu nossas dores e os nossos incômodos. Eu não vou ler aqui, mas Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu agonia, Jesus sentiu medo, Jesus sentiu tudo que um ser humano possa sentir: canseira, enfado. Ele entristeceu-se. Por isso, então, o encarnado no Novo Testamento, ele é encarnado numa natureza humana, mas dentro da natureza humana está o divino. A palavra, por exemplo, humano, né? Humano é junção de duas palavras, humus e manu. Humus é terra, manu é divino, é Deus na terra. Glória a Deus por isso. Então Jesus aqui, ele é encarnado. E ele tem que sofrer as mesmas necessidades que eu sofro, porque em tudo ele foi tentado como qualquer um de nós, mas sem nunca pecar. Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou. Ele é o homem perfeito, entendeu? Como homem, ele teve fome, como Deus, ele disse que é o pão da vida. Como homem, ele teve sede, como Deus, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Como homem, ele sentiu canseira, e como Deus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, ele morreu, o corpo, mas como Deus, ele ressuscitou para a glória eterna. Amém? Então, o encarnado no Novo Testamento, profetizado no Antigo, mas encarnado no Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Jesus, diz aqui ainda nesse tópico, a nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Por quê? Porque ele tinha corpo, que é esse meio pelo qual nós locomovemos, ele tinha alma, que é a sede das emoções, de sentimentos, por isso ele entristecia, por isso ele chorou na porta do túmulo de Lázaro. Como homem ele chora, mas como Deus ele disse: Lázaro, vem para fora, e o homem sai ressurreto. Então alma, sede das emoções, e espírito, que é o divino, que é o de Deus eterno. Aliás, Jesus morreu, mas Cristo desceu às regiões mais profundas da terra, pregou os espíritos em cativo e pegou cativo o cativeiro, a gaiola e o passarinho, quer dizer, o ambiente e os que nele estão, ele pegou e, subindo ao alto, deu dons aos homens. É o que diz a palavra de Deus. Como homem, Jesus morreu. Como Cristo, como Deus, o Cristo continuou vivo, voltou, pegou o corpo, e agora o corpo é glorificado pela ressurreição, e ele então ficou alguns dias aqui, e depois voltou para a glória eterna.
Glória a Deus. Então Jesus, o perfeito Deus. Ele nasceu na plenitude dos tempos, estamos concluindo já. Por que ele nasceu na plenitude dos tempos? Porque havia todo um processo que deveria acontecer para que ele pudesse nascer, né? Nós sabemos aí que Israel tinha que estar preparado, tinha que ter todo o processo para que ele viesse, porque a igreja abriria o espaço com a sua vinda para a igreja gentílica. Então ele nasceu na plenitude dos tempos. Glória a Deus. O irmão Alexandre até colocou aqui, Jesus o homem, Cristo o Deus. Exatamente. Por isso a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Glória a Deus. É outro assunto, depois a gente fala disso, né? Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Isso quer dizer o quê? O Filho de Deus, segundo a carne, é também o filho de Davi, o filho de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e de Roma. E tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aproximadamente aos 30 anos de idade. Lucas 3:23. Então, dali, de Israel, Jesus é proclamado ou apresentado ao mundo inteiro. Nessa ocasião, Roma tinha inventado algo que nós hoje usamos abundantemente, chamado estrada. E o que é a estrada? A estrada era o meio pelos quais as pessoas iam e vinham para outros lugares. Isso facilitou a divulgação de Cristo em todas as partes do mundo. Jesus, o homem perfeito, terminamos com isso. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então Jesus não estava preso nem ao pecado original, que teve origem em Adão, e nem ao pecado que é cometido no dia a dia, chamado pecado experimental. Jesus, ele não tinha essa relação com o pecado. Por isso ele é o homem perfeito, porque nele nunca achou engano. Na sua boca nunca achou engano. Ele nunca transgrediu a palavra de Deus, né? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. É o primeiro subtópico aqui do terceiro tópico. E Jesus, o último Adão. Por que ele era perfeito? O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Por que o primeiro Adão fracassou? Porque o primeiro Adão pecou. E o segundo Adão, por que não fracassou? O segundo Adão é Cristo. Porque ele não pecou. Não, tem as referências aí na revista, depois você leia, o nosso tempo acabou, mas depois você leia aí. E isso aqui vale para alguém que tem dito por aí que Deus fracassou, que Jesus fracassou. Jesus nunca fracassou, o plano de Deus não fracassou, Jesus não pecou. Inclusive para aqueles adeptos que dizem, empolgantes pregadores, que quando Jesus estava na cruz e morreu, o diabo fez uma festa no inferno, desceu ao inferno, o inferno nem inaugurado foi ainda, porque o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, existe um lugar intermediário, um lugar de tormento, mas o inferno em si não foi inaugurado, entendeu? O diabo é o príncipe da potestade do ar, mas aí diz que ele desceu e disse, vem cá fulano, vem cá Beltrano, vem cá isso, vem cá aquilo, vamos comemorar porque ele morreu. Irmãos, para com isso. A morte de Jesus é o fracasso de Satanás. É o fracasso de Satanás. Por quê, pastor Ronaldo? Porque tudo que o diabo queria é que Jesus pecasse antes de morrer na cruz, porque ele teria fracassado. Mas quando Jesus disse, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu,
Ele ainda não tinha pronunciado uma palavra de pecado e nem feito um ato que contrariasse a Deus. Então, quando Jesus disse, está consumado, entregou o Espírito e morreu, o diabo deu o maior grito de desespero. É claro, é uma metáfora. Ele deu um grande grito de desespero e disse, não podia morrer agora. Mas por quê? Porque ele não pecou, ele me derrotou, ele esmagou a minha cabeça no Calvário. Louvado seja Deus. Jesus é o homem perfeito. E como diz o irmão aqui, concebido pelo poder do Espírito Santo, ele não teve o pecado original e nem o pecado experimental, pecado adquirido. Glória a Deus. Irmã Regiane diz, por isso Satanás não queria que Jesus morresse, porque a morte de Jesus era a sua destruição. Jesus, o homem perfeito, nunca pecou. A perfeição espiritual de Jesus, espiritual e moral de Jesus, termino aqui com esse terceiro subtópico. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Jamais. Isso é o que escreveu o autor a epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Hebreus 7:26. Veja bem, irmãos, Jesus Cristo, ele não pecou. Nós somos pecadores, lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós somos pecadores, mas lavados e remidos no sangue de Jesus. Jesus triunfou sobre todas as potestades do mal, cravando a cédula que era contra nós na cruz do Calvário. E como ele não pecou, ali está a nossa grande vitória. A vitória do crente não é a vitória contra o seu inimigo, não é a vitória contra aquele que fala mal dele. Eu vou te dar vitória porque fulano está falando mal de você. Eu vou te dar vitória porque você está passando luta. A vitória do crente é declarada na cruz do Calvário. É a vitória contra a morte, vitória contra a consequência do pecado. Cristo triunfou, cravando a cédula que é contra nós na cruz e derrotando todas as potestades. Manjilca disse, se Jesus tivesse pecado, seria o nosso fim, mas ele não pecou. O homem perfeito nunca achou engano na sua boca. Glória a Deus. Terminamos dizendo para os irmãos na conclusão, continuemos, amados irmãos, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cheguemos à estrutura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Não deixe ninguém tirar a certeza do seu coração que Jesus é Deus e Jesus, homem, 100% Deus, 100% homem. Mas Jesus nunca pecou, nunca se tornou um pecador, nunca foi feito um pecador. Esta mensagem que Jesus pecou, foi feito um pecador, é diabólica, vem do inferno. Jesus triunfou sobre as potestades e sobre o pecado. Ele é o nosso Deus, o homem perfeito. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus. Daqui uns dias, se Deus quiser, nós voltamos às nossas atividades normais na igreja, no templo. Aí já não é só eu que ensino a escola bíblica, mas tem outros irmãos que a gente sempre coloca para trazer uma palavra. Irmãos que não fogem da revista, que ficam centralizados no texto, que não adianta ter a revista também e ficar contando história do Arco da Velha. Não, é revista,
é Bíblia. E nós temos pessoas capacitadas na igreja para fazer isso. Então, daqui uns dias voltamos a atividades normais na igreja, com os nossos superintendentes de escola dominical, professores, e voltamos com os cultos normais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, continue orando por todos, em nome de Jesus, continue orando por nós, continue orando por nossa família, estamos orando por vocês, em nome de Jesus, para que Deus os guarde, vos proteja. Essa noite estivemos em oração por toda a igreja, por todos os irmãos, por todos os amigos de Canápolis, por todas as autoridades, não só daqui, não só os amigos daqui, mas de todos os lugares no planeta. Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus. Às 7h30 da noite, voltamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, com mais um culto no lar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, profundo amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Digamos amém. Deus abençoa. Eu vou aqui eu vou curtir a participação de todos vocês em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Até às 7h30 da noite. Um abraço do pastor Ronaldo.